Amém? Diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Amém? Amém. Pedro esse versículo por enquanto, depois outros. Irmãos, em outras traduções, diz que os teus sonhos serão escutados. Quero trazer mais essa parte de sonho. O sonho, a palavra sonho, ela tem dois significados para a gente. Por quê? A gente tem um sonho, realmente, quando a gente acontece, quando a gente dorme, a gente acaba sonhando. E também tem outra parte da palavra sonho, que é quando a gente almeja algo, quando a gente deseja algo. E justamente essa parte que eu quero tratar hoje. Essa parte do nosso desejo, da nossa vontade, do sonho relacionado a isso. Por quê? Quando essa palavra diz, confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos, os teus sonhos serão estabelecidos, o que é que ele quer dizer com isso? Que se você sonhar, Deus vai conceder. Mas aí tem uma pequena parte que ela diz, ela está esquecendo. Que a gente, acho que todo mundo aqui já teve um sonho e ainda não foi concedido por Deus, ou então ainda não sonhou aquilo que Deus vai nos dar. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem um sonho que a gente pede tanto a Deus, mas a gente não nos concede. Às vezes é algo que a gente já passou, por exemplo. Às vezes a gente quer fazer um concurso que não tem mais como fazer porque já passou a faixa etária de idade. Então não temos como a gente fazer aquele concurso, mas era o nosso sonho que Deus não nos concedeu. A gente fica se perguntando muitas vezes, por que Deus não nos concedeu esse sonho? Por que Deus não nos concedeu essa nossa vontade, esse nosso desejo? E aí que entra a grande parte da pregação desse 1 João, capítulo 5, versículo 14. João, capítulo 5, versículo 14, amém? Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vou repetir. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Uma palavra muito dura, mas uma palavra que acaba com o nosso coração. Por quê? Quando a palavra fala segundo a sua vontade, é que entra a grande questão. Porque às vezes a gente tem sonhos que, para nós, esse sonho é algo bom. É aquele nosso desejo, aquela nossa vontade, para a gente é algo bom. Mas Deus conhece o nosso início e o nosso fim, porque ele escreveu. Ele escreveu o início e o fim da tua história, ele conhece toda a sua vida. Então ele sabe o que é bom para você. Ele sabe o que é o melhor para você. Foi dito aqui hoje na igreja que os planos dele são melhores do que o nosso. E por que os planos dele são melhores do que o nosso? Porque às vezes a gente tem sonhos, a gente tem planos, a gente tem desejos que é apenas para acalentar a nossa carne. É apenas para agradar o nosso coração. Por exemplo, eu tenho grande sonho de ser policial. Eu tenho grande sonho de ser policial civil. Deus vai conceder? Não sei, vou fazer a prova agora de 25. Mas se Deus me conceder esse sonho, isso vai ser para a minha própria vaidade? Isso vai ser para poder me agradar? Eu tenho que reconhecer que se Ele conceder esse meu desejo, esse desejo que Ele me concedeu é para a honra e glória dele. Eu sei que eu tenho que chegar lá, eu tenho que ser um vaso de Deus naquele lugar. Eu tenho que ser um homem de Deus naquele lugar. Se Ele me colocou lá, é porque Ele quer que lá o nome dele seja glorificado. E como a gente pode fazer isso? Como a gente pode fazer isso no nosso trabalho? Que foi Deus que nos concedeu. A gente tem que fazer tudo certo. A gente agir com sabedoria, agir com a clareza, a gente agir da maneira correta. Se a gente trabalha, por exemplo, em um mercadinho trabalhando no caixa,
O dinheiro que passou é o dinheiro que vai colocar lá, vamos roubar. Se a gente trabalha em um lugar que, deixa eu pensar aqui, por exemplo, eu trabalho às vezes com dados de pessoas. Às vezes eu trabalho atendendo alguma pessoa que me veio mandar uma mensagem, tratar aquela pessoa da melhor forma. Ou então, quando eu trabalho com várias pessoas, tem vários setores. Se uma pessoa está passando em alguma coisa, chegar lá e falar com aquela pessoa, como uma pessoa que está trabalhando comigo, estava pensando em uma palavra, estava passando por uma depressão muito grande por causa de uma cirurgia para fazer. E eu fui lá e consegui, através da palavra de Deus, acalmar ela. Ela estava chorando, quando eu cheguei na sala, ela estava totalmente destruída fisicamente. E quando eu comecei a conversar com ela, ela começou a melhorar. Então é isso que Deus quer. Quando Ele dá um desejo a você, quando Ele concede um desejo a você, Ele quer que naquela coisa que Ele lhe deu, você faça o melhor para Ele. Aquilo que Ele lhe concedeu, você tem que devolver a Ele da melhor forma. Independente da situação, independente do que esteja acontecendo, Ele quer que a gente traga aquilo como a melhor coisa que aconteceu. Ele quer que você veja aquilo como algo que não foi algo simples, foi algo que Ele nos concedeu e é algo maravilhoso. Porque se foi Deus que nos deu, é o melhor. Se foi Deus que nos deu, aquilo vai servir para nosso engrandecimento, vai servir para o engrandecimento dele, mas vai nos servir para poder suprir nossas necessidades, vai nos servir para poder justamente perceber que Ele está conosco, que a gente não está sozinho nessa terra. Porque muitas vezes os nossos desejos é algo que a gente faz assim, poxa, é difícil. É bem possível isso acontecer. Só pode acontecer através do milagre. E Deus vai lá e opera aquele milagre. E quando Ele opera aquele milagre, muitas vezes a gente está dando algo superficial. Depois que Ele nos concede, a gente acaba deixando de lado o agradecimento a Deus. Aí quando a gente percebe que a gente falhou com Deus começa a desapertar, a gente começa a voltar para os pertences e dizer: Deus, por que isso está acontecendo? Mas às vezes está faltando a nossa gratidão a Deus pelos desejos e pelas vontades que Ele nos concede. Às vezes a gente acaba esquecendo que sem Ele a gente não tem nada nessa terra. A gente acaba esquecendo que é através dele que a gente acorda, que a gente levanta, que a gente vai ao nosso trabalho. A gente tem um trabalho. Se você não tem, mas ele está lá para suprir a sua necessidade. Nunca deixa faltar aluguel, nunca deixa faltar comida, nunca deixa faltar roupa para você vestir. Todo dia você está lá, vivendo sob essa mão. Todo dia você está lá, vivendo sob a proteção de Deus. E às vezes a gente passa a esquecer isso, a gente nem percebe. A gente acorda às vezes de uma boa, a gente acorda reclamando de algo que aconteceu, de algo que vai acontecer naquele dia. E a gente não percebe que apenas o ato de acordar é Deus que está nos concedendo. Amém. E aí, às vezes, a gente acaba olhando assim, mas, poxa, queria tanto ter algo a mais. Eu almejo tanto um aumento de salário, eu almejo tanto um emprego melhor. Mas muitas vezes, se Deus nos conceder isso, vai começar a atingir a nossa vaidade, a nossa ego, e a gente vai acabar esquecendo de Deus. Você prefere estar vivendo a vida que você tem hoje com Deus, ou você prefere ter uma vida melhor sem Deus? É uma pergunta difícil, mas quando a gente para analisar o X da questão, é bem melhor ter Deus em nossa vida e viver a vida que a gente tem hoje. É a verdade, é difícil, né? Mas a gente tem Deus, isso é passageiro. Amém. Olha, isso aqui vai passar. Quando chegar o mesmo dia que Deus voltar para nos buscar, isso aqui não vai valer nada. Isso aqui vai ser apenas vaidade. O nosso trabalho, o nosso emprego que passa. O nosso carro, a nossa casa, tudo vai ficar.
Então não adianta a gente querer juntar tanta coisa aqui na terra e quando a gente morrer, a gente não vai matar. Então, não tem nada de nada a gente ter Deus, que é ter tudo. Do que a gente tem tudo e não ter Deus, que não tem nada. A gente tem que justamente botar na balança e perceber que o lado que Deus está é o meu lado. Glória, a gente perceber que estar ao lado do Senhor é a melhor coisa. Esse deveria ser o nosso maior sonho, o nosso maior desejo. Apenas ter Deus do nosso lado. Glória. Esse tem que ser a nossa maior vontade. Dizer que apenas a graça dele nos basta. Glória. Não interessa se a gente está apartado naquele mês que a gente está com o vermelho. Se naquele mês a gente não conseguir fazer a feira que a gente queria. Isso não interessa, porque uma manhã Deus vai falar com a gente. Amém. Uma manhã Deus vai falar sobre a sua necessidade. E quando você vem perceber, o seu armário está cheio de novo. Quando você vem perceber, a sua vida voltou. A série ela fica boa e agradável. Porque Deus está do seu lado. E quando a gente percebe isso, é quando a nossa vida começa a melhorar. Como o Diácono falou. Mesmo a gente na provação, mesmo a gente no deserto, a gente percebe que aquilo está acontecendo. Para a nossa vitória chegar, a gente tem que começar a se alegrar. Ao invés de a gente começar a reclamar porque está passando por aquele deserto, a gente tem que começar a se alegrar em Deus e dizer: Deus, estou no deserto, está difícil, está complicado, mas eu sei que o Senhor está comigo. Sempre o Senhor está me ajudando. O estado voltou aqui na frente. Deixa os teus planos com Deus. Deixa tudo com o Senhor. Ele vai saber o melhor a fazer. Ele vai saber como caminhar os seus passos para o melhor caminho. Ele vai saber como lhe ajudar da melhor forma. Às vezes a gente tenta procurar aqui na terra pessoas para nos ajudar. E a gente esquece que é só a gente colocar nosso joelho que Deus está lá nos ajudando. Glória! Às vezes a gente esquece que a gente tem um Deus altíssimo. Glória! Um Deus que pode nos conceder tudo. Se for da vontade dele. E se for da vontade dele, é porque é a melhor coisa. Então a gente tem que apenas que aceitar a soberania de Deus. E não tem aquilo. Poxa, tem que aceitar a soberania de Deus, mas isso é tão ruim para mim. Por que você acha isso? Mas Deus sabe que aquilo pode estar sendo ruim agora, mas na frente aquilo vai melhorar. Às vezes a gente tem um emprego tão bom, mas Deus consegue um emprego melhor. Um emprego que às vezes não satisfaz a nossa vontade. Mas aí você começa como faxineiro de uma empresa, e aí você começa a trabalhar tão bem que a pessoa faz: essa pessoa é um bom trabalhador. Tira ele de faxineiro, coloca ele como coisa, aí você já melhora o carro. Aí você vai aquele carro, você começa a trabalhar bem, chega no horário, fazer as coisas certinho. Se passa para o horário, você não reclama, você continua lá calado, continua fazendo o seu trabalho. Aí faz: poxa, ele é um bom trabalhador. Ele começou como faxineiro. Aí subiu ele de carro e ele continuou fazendo um ótimo trabalho, colocou ele como gerente. Aí você vira gerente da empresa. Mas quando você era faxineiro, você ficava reclamando. Você ficava murmurando a Deus: ele tão difícil fazer a faxina, um álbum tão grande. Mas aí você não percebe que Deus vai começar a se multiplicar futuramente. Mas Deus sabia disso desde o início. E Deus apenas queria que quando você estivesse lá, naquele lugar, naquele cargo inferior, você estivesse apenas glorificando a Ele. Deus queria que você tivesse essa fé, quer dizer: Deus, eu estou aqui. Está difícil, está complicado, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que a melhor dia vai chegar, então eu vou ficar aqui. Mesmo que esse trabalho duro, glorificando ao Senhor. Não está satisfazendo a minha vontade, não está satisfazendo o meu desejo. Eu nem queria estar aqui, mas eu estou aqui porque o Senhor diz assim: então, glória a Deus. E agradeço por isso. É pouco, mas é algo que eu tenho. É algo que o Senhor me deu. Tem pessoas às vezes que não tem nada. Você oferece até um prato de comida que às vezes você acaba estragando. Você está tão cheio que você não puxa. Se eu preciso de comida, eu vou botar no lixo, não vai mais, não vou dar resto para ninguém. Aí você joga fora. Às vezes as pessoas nem esse resto de comida tem.
E a gente tem e não agradece. A gente tem e não percebe que foi Deus que nos deu. A gente acha que é algo supérfluo, que é algo desnecessário. Aí quando começa a apertar, quando começa a vir a batalha, quando começa a vir a provação, a gente começa a reclamar. A gente começa a murmurar contra Deus. E eu acho que Deus fica olhando assim, mas não me entende. Quando eu ligo as coisas, você reclama que não é suficiente. Quando eu ligo, você também reclama. Eu queria entender como é que Deus ainda consegue me samar, consegue me agradar da melhor forma. Como é que todos os dias a gente acorda e Ele está lá nos protegendo, nos livrando de todo mal, mesmo a gente sendo tão ruim para Ele. Mesmo a gente sendo tão insignificante para Ele, comparado a Ele, a gente não é nada. E mesmo assim Ele está nos ajudando. Mesmo assim Ele deu o seu filho para poder morrer por mim e por você, para poder estar aqui hoje glorificando a Ele. Nem isso às vezes a gente agradece. Nem isso às vezes a gente para poder olhar assim, poxa, se fosse meu filho, acho que eu não teria essa fé de dar o meu filho para poder morrer pelos outros. Se fosse o meu filho, eu não teria aquela fé que o Senhor deveria dizer: filho, você vai morrer por você. É pelas pessoas que ainda vão vir. É pelas pessoas que ainda vão nascer. Mas isso é melhor não acontecer. Isso tem que acontecer porque a minha vontade, esse é o meu desejo. E até quando Jesus estava lá para morrer, ele falou: Deus, afasta esse cálice, mas se essa volta tua vontade. Até o próprio Jesus sabia que tinha que ser feito a vontade dele. Ele não queria passar por aquilo, mas ele sabia que tinha que passar porque era a vontade de Deus. Se o próprio Jesus sabia disso, por que você não sabe? Por que você não para para meditar nessa palavra, de saber que tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida tem que ser pela vontade de Deus? A gente tem que começar a aprender até essas pequenas coisas. Quando diz que a gente tem que ser mais semelhança de Deus, é isso que a gente tem que começar a perceber, não só nas grandes coisas, mas nas pequenas também, que a gente faz desperceber mais. Dessas pequenas mensagens que Deus nos dá, que às vezes a gente passa batido nem para meditar na palavra. A gente tem que começar a entender a palavra de Deus nessas pequenas coisas que Ele nos mostra, que nem é tão pequeno assim. E se a gente for para meditar nesse versículo, um pequeno versículo nos traz um grande ensinamento. Uma pequena palavra, uma pequena mensagem traz todo esse ensinamento para a gente. Imaginando toda a Bíblia, imaginando toda a palavra de Deus, o que ela vai nos trazer de conhecimento e sabedoria. E o que eu achei mais interessante foi que, com o versículo 1 do capítulo 16, diz assim, de Provérbios: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Ou seja, a gente faz as preparações, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. A resposta vem de Deus. Ou seja, não adianta você fazer as preparações se não for da vontade dele. Você vai preparar, você vai fazer tudo. Na hora que for acontecer, Deus vai dizer: não quero não. E não vai acontecer. Por exemplo, fiz a prova da curso. Fui preparado para o curso. Estava capacitado. Cheguei lá, fiz a prova, fiz uma boa prova, fiz uma boa redação. Quando saiu da Bahia, eu percebi que eu não tinha citado das questões. E eu pensei: poxa Deus, eu fui preparado, eu estava bem, eu estava nervoso, eu vi pessoas lá chorando antes da prova. Vi pessoas quando terminei a prova, o rapaz só tinha 20 questões de 60 do gabarito, eu não tinha terminado de concluir o gabarito depois de 5 horas. Ou seja, a prova ainda se completou.
Outras duas pessoas não conseguiram terminar a redação, também não conseguiram responder no gabarito completo. Aí eu pensei, poxa, eu fiz tudo certinho, estava tão preparado. Por que eu não tive tanto êxito? E aí, quando eu parei para dentro dessa palavra, eu percebi que não adianta a gente fazer as preparações. A gente vai estar preparado, a gente vai estar capacitado, mas se não for a palavra de Deus, não vai estar acontecendo. E aí também tem um outro lado. Eu falei para ele e pensei, se for para acontecer, vai acontecer. Olha, porque as pessoas passam lá, correndo as pessoas, e eu vou entrar. Vai passar 2 anos, vou passar 3 anos, mas eu vou ser chamado. Mas tudo depende da vontade de Deus. Amém. Tudo depende se Deus quiser que eu passe. Aí, se eu não passar, eu vou olhar assim e dizer, poxa, mas eu tenho que ir. Eu almejei tanto esse concurso, eu almejei tanto essa vaidade também, que a gente também pode sonhar em ter uma posição boa, ter um emprego bom. Isso não é errado. É errado a gente colocar o nosso emprego bom acima de Deus. Mas é bom a gente almejar coisas boas. Porque quando a gente almeja as coisas boas dessa terra, Deus pode nos conceder. Porque a gente vai aproveitar o melhor dessa terra. Ele nos colocou aqui para poder a gente aproveitar a terra e quando a gente morrer, a gente viver a eternidade com Ele. A gente não irá sofrer nessa terra, a gente vai ver o bom e o melhor. E se a gente vai ver o bom e o melhor, vamos sonhar. Vamos continuar sonhando, mas sabendo que tudo que a gente sonhar acontecer com a permissão dele, com a vontade dele. A gente não pode sonhar algo e quando não acontecer a gente ficar frustrado. A gente não pode sonhar no alto e dizer, poxa, eu quero ser presidente da República. Não precisa de ficar, poxa, eu quero ser comigo, nem quem fez presidente. A gente não pode ter esse tipo de pensamento. A gente não pode ter esse ego inflado. A gente saber que a gente vai ver o melhor da terra, mas com a permissão dele e com a vontade dele. Tudo que ele nos conceder, com tudo que ele nos dá. Porque é assim que vive o Filho de Deus, sobre a governança de Deus. A gente vive justamente embaixo das asas de Deus. Então tudo que vem para nós, que Ele nos dá, é isso que a mãe faz com os filhotes. Quando ela coloca os filhotes embaixo das asas, ela está protegendo. E tudo que eles vão comer, tudo que ela pegar para dar a eles. Eles não vão sair de lá debaixo das asas para poder pegar a própria comida, não. É o que ela vai dar a eles. Se ela não fizer nada, ela não vai dar nada, eles vão ficar com fome. Se ela estiver passando por um lugar difícil com eles, e não tiver nada para comer, eles vão passar por uma ficar com fome até chegar à bonança. Isso também é o ensinamento de Deus. Quando Ele nos mostra essa palavra, Ele também quer nos ensinar isso. Que tudo que a gente vai ter, é tudo que Ele vai nos dar. E é isso. E a gente tem que saber, a gente tem que entender no nosso coração que é isso que Ele quer. Porque se a gente acabar saindo debaixo das asas dele, a gente pode acabar morrendo, sendo predado por algum predador. A gente pode acabar se machucando. E quando a gente se machuca, quando o predador começa a nos vigiar para poder nos predar, a gente começa a voltar para debaixo das asas. Olha, voltei, estou com medo, tem alguma coisa ali que quer pegar. Aí é bom estar debaixo das asas. É bom estar debaixo da proteção de Deus. A gente tem que entender isso, que a gente viu muito melhor da terra para poder passar por essa terra, a gente viver na eternidade com Ele. E é isso, quando a gente viver na eternidade com Ele, a gente vai estar descansado de todas as preocupações. A gente vai estar descansado do trabalho, vai estar descansado do chefe chato, vai estar descansado do aluguel que vai pagar da casa. Porque lá com Ele a gente vai estar morando numa mansão celestial. Mas com Senhor e de cristais, a gente não vai estar nem preparado para nada. Ele vai nos conceder tudo.
a gente vai viver assim, muito melhor no céu. E é 1000 vezes melhor do que a gente vive aqui na terra. Porque lá não vai ter perigo, lá não vai ter dor, não vai ter tristeza, mas vai ter alegria e felicidade. Amém. Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Que a gente venha começar a entender que essa terra passa vida. Que a gente venha começar a entender que isso aqui é passado. Vamos começar a lutar com tesouro do céu. Esquecer que essa terra ela tem algo para me dar, porque ela não tem nada. Tudo que a gente recebe, tudo a gente tem no Filho de Deus. Amém?